A gente aprende que todo homem, todo ser humano, toda mulher, né? A gente quando fala homem também quer dizer a mulher, o ser humano. Todas as pessoas devem fazer algo comum, né? Na vida. Escrever um livro, plantar uma árvore. E na minha vida eu ainda não escrevi, mas eu tenho a minha história na minha cabeça. E o que eu posso passar para as pessoas eu tenho passado. Experiências boas, experiências ruins. Então, uma das coisas que eu lembro quando eu era criança é que no sábado, depois da Sexta-feira Santa, no caso seria hoje, né? Eu estou gravando hoje, Sexta-feira Santa, a gente tinha umas brincadeiras, né, para fazer. Era o malhar o Judas, né, que era um boneco. Fazia um boneco e ali o pessoal pegava um pedaço de pau cada um e batia e destroçava. E tinha também o pau de sebo. Não sei se você conhece. Sebo é aquela gordura do... O que você quer aqui? Aquela gordura do boi, né? Que o... que é lisa. Então o pessoal pega um pau grande de eucalipto, descasca ele, né? Verde. E passa sebo. E lá em cima eles colocam um Judas lá, um boneco, e põe dinheiro lá, põe doce, bala, né? Para quem conseguir subir até na ponta, até lá perto lá e conseguir pegar. E conforme eu tentei subir várias vezes naquilo, não conseguia. É uma brincadeira, né? Aí eu fico pensando, até onde as coisas são brincadeiras e até onde as coisas são sérias, né? Nós aprendemos que Judas foi um dos discípulos que traiu Jesus. E estudando um pouquinho mais, a gente sabe que outros também fizeram coisas erradas. Alguns não acreditavam em Jesus, depois passaram a acreditar. E o Judas, porque o Judas entregou Jesus para a morte, foi o mais marcado, né? Quem inventou essa brincadeira de malhar o Judas? Foi a própria Igreja Católica, né? A Igreja Católica instituiu um reinado em nome de Jesus Cristo e ela ali pegou esses personagens e fez as brincadeiras, né? A Sexta-feira da Paixão, que Jesus morre, que as pessoas têm que ficar tristes, porque para lembrar da morte de Jesus. O sábado de aleluia, né? De maiar o Judas, porque o Judas é um traidor, Jesus morreu por causa dele, né? E no domingo tem a Páscoa, né? Que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas coloca Páscoa com ressurreição de Jesus, né? Coloca como se fosse um joguinho, vamos dizer assim. Espero que você não me interprete mal, que não é essa a minha intenção. Então na sexta-feira Jesus morre, todo mundo fica triste. No sábado tem vamos malhar o Judas, e no domingo tem a Páscoa, que é a ressurreição de Jesus. Todo mundo fica feliz, todo mundo pega um ovo de Páscoa, porque antes não tinha essa brincadeira do ovo da Páscoa, que já entrou mais uma coisa, né, além do que se ensinava, porque fica legal, fica bonitinho. Mas eu quero falar aqui de verdades, né, das verdades. Jesus Cristo morreu numa sexta-feira, vamos dizer assim, né? A história nos relata. E esse homem que morreu na sexta-feira, ele ensinou a gente a perdoar, né? Uma das coisas que ele ensinou foi o perdão. Outras coisas que ele ensinou foi a amizade, a humildade, né? Jesus ensinou a gente a ser humilde. E aí alguém interpretando a história
que Lucas lá escreveu, que Marcos escreveu sobre a traição de Judas, alguém interpretou do seu jeito que Judas era um traidor, e aí mandou toda uma nação, todo um povo, né? Um povo que crê em Jesus Cristo, pegar um pedaço de pau no sábado cedo, imaginar que é Judas e descer o cacete, jogar a tua raiva de Judas, né? Como se nós não fôssemos traidores, como se nós não traíssemos Jesus a todo instante, como se nós fôssemos perfeitos, como se a igreja fosse perfeita. Então, Jesus que ensinou o perdão, olha só, Jesus ensinou o perdão, a igreja está falando em nome deste Jesus e não perdoou Judas e não ensinou a sua população a perdoar Judas. É muito interessante, né, estas coisas. Com o passar do tempo, a gente vai tendo mais discernimento das coisas, vai conhecendo um pouquinho mais da palavra. Eu cresci em igreja evangélica, né, que fala? Igreja evangélica, igreja crente. Toda a vida fui chamado de crente. E alguns me chamavam de protestante. Eu não gostava muito dessa palavra, porque essa palavra parece uma ofensa, né? Acho que já foi colocada para isso mesmo, para a gente se sentir assim. Protestante. Você é protestante? E hoje eu não pertenço a nenhuma, não me rotulo em nada, né? Eu sou uma pessoa que pensa livremente, eu espero que seja livre, né? Não pelos meus próprios conceitos. Mas eu vou procurando saber mais os assuntos que me interessam. E essas coisas assim de história, para mim, é muito interessante. Justamente uma situação dessa que a gente está vivendo hoje, né? Hoje eu estou falando sobre o sábado de Aleluia. Hoje, a gente sempre fez estas coisas, eu fazia sem consciência. Todo mundo vai lá pegar um pedaço de pau, pegar um boneco, aí fala, as pessoas dizem, mas isso é uma brincadeira. Como eu disse, até onde é brincadeira e até onde é verdade. Nós sabemos que o Roma, né, matava os cristãos para brincadeira. Era brincadeira deles. Pegavam os cristãos, jogavam na arena, depois dos gladiadores lá, fazia aquela brincadeira, aquela pausa, né, entre um gladiador e outro, se matar ali. Vamos divertir o povo, a gente pega pessoas, coloca ali, deixa os leões sem comer 3 dias e vão destroçar essas pessoas. Essas pessoas, elas não acreditam nos nossos deuses, dizia César, né? César falava, eles não acreditam nos nossos deuses, eles acreditam num Deus aí chamado Jesus, num homem chamado Jesus. Vamos fazer o seguinte, vamos ver se esse Jesus salva eles dos leões, como se os deuses dos romanos os salvassem, né? Coloca uma prova digna, então, vamos dizer assim. Vejo o erro nisso. E era uma brincadeira. Não era uma brincadeira? Só que com pessoas vivas. A gente sabe que no começo foi assim. Depois os próprios romanos viram que estes cristãos, mesmo jogando aos leões, eles se multiplicavam. Nossa, jogava 30 ali, daqui a pouco tinha 300, nascia mais e mais e brotava esses cristãos. E aumentou esse número. Tem um ditado que diz, se você não pode com eles, junte-se a eles, né? O que os romanos fizeram? Tiveram uma ideia, vamos fazer o seguinte, vamos agregar esse povo aí que se diz que adorar esse Jesus Cristo, vamos chamar esse pessoal para cá, para o nosso lado,
A gente dá todas as regalias para eles, não vamos mais jogar ninguém para os leões, tá, gente? Olha, ninguém mais vai ser comido por leões. A gente vai jogar só os prisioneiros mesmo, aquele pessoal que matou, roubou, né? E vocês estão livres. E aí foram amenizando. Os próprios romanos pegaram essa tal bandeira cristã de Cristo, a cruz, né? Colocaram uma cruz, que era uma forma de morte muito triste, muito doída, né? Daquele tempo, sofrida. Colocaram nas bandeiras. Vamos fazer o seguinte, quem não aceitar esse nome aqui, ó, esse nome Jesus Cristo, olha só que interessante. A gente vai matar, a gente vai destruir. Olha como é a história. Interessante, né? A gente vai sabendo através da história real, do que existiu, de pesquisadores. E eu fico pensando, né? Hoje já tem gente falando que Judas não foi tudo isso. Eu assisti um filme esses dias muito bom, contando um pouco da história de Judas, sem ver o lado religioso, e depois eu vi outro do lado religioso. Jesus foi entregue, teria que ser entregue para uma pessoa para ser morto, segundo as Escrituras. Então o Judas só fez o papel dele, e Jesus não ficou com raiva dele, que precisava de alguém para fazer isso, e foi o Judas. Então, entre todos os discípulos, segundo esta pessoa pensou, Judas foi o melhor. Ele cumpriu o papel dele. Olha só, já está olhando o Judas de uma forma diferente. Então, para esta pessoa, não malhe o Judas. E a respeito desta e de outras histórias, o mais importante que a gente faz é pesquisar. A gente procura pesquisar como aconteceu, por que aconteceu, as situações que se encontrava. É lógico que a gente não vai ter resposta para todas as coisas. Eu creio que a Bíblia é um livro que foi escrito para contar a história de um povo, do povo judeu, e muitas pessoas pegaram esta história para eles. Essa história também é minha. Eu falo de Abraão como se fosse o meu pai. Eu falo de Moisés como se ele tivesse tirado os meus antepassados. Por que eu não posso ser um antepassado egípcio, né? Não, egípcio eu não quero. Eu não entendo esse tipo de coisa. Sinceramente, não entendo. E na Bíblia, como o Lucas, por exemplo, que depois de tantos anos, acho que 40 anos depois que Jesus morreu, ele sabia daquelas histórias, ele falou assim, poxa, eu sei ler, eu sei escrever, eu vou escrever isso aí que o povo fala sobre este homem. E ele escreveu. Ele achou legal. Talvez o Lucas não adorasse Jesus, talvez Lucas não cresce naquilo. Aí você fala, olha que blasfêmia. Não, gente, não é nada disso. A minha intenção não é essa. Eu só estou falando que talvez ele fosse apenas um historiador. Além de médico, ser um historiador. Vou deixar escrito. O Marcos falou a mesma coisa. Vou deixar escrito aqui, ó. Né? E o Paulo, depois de muito tempo, o Paulo, ele disse ter um encontro com a luz e uma voz que falava que era Jesus, e ele creu, e então ele começou a falar coisas boas. Eu não estou aqui para dizer nada contra ninguém. O Paulo disse apóstolo, né? Que se diz apóstolo, aquele que veio depois da história de Jesus. Ele só explicou coisas boas, eu não consigo ver coisas ruins ali naquelas palavras. Da mesma forma, o Lucas escreveu
as atitudes de Jesus e eu vejo aquilo como algo bom, algo a ser seguido, sem nenhuma contestação. Amar o próximo, perdoar o Judas, né? Mas a gente vê tanta a tradição, vamos dizer assim, a tradição das pessoas. Só porque meu pai fazia, eu vou fazer. Meu avô fazia, eu vou fazer. Mas e se eles estavam simplesmente repetindo um ato dos seus ancestrais, dos seus antepassados? Sem pensar, sem meditar, porque antes era proibido, né? Eu lembro que a gente era proibido pensar, não podia pensar. Se Deus criou todas as coisas, de onde veio Deus? Fica quieto, menino. Não é para você pensar nessas coisas que é pecado. É errado. Aí você não fala, você não pergunta mais, mas dentro da cabeça tá as questões, as indagações. Então, se fosse hoje, Jesus estivesse, o vivo que eu falo está igual eu aqui, como ele andou no meio das pessoas. Ele também pegaria um pau juntamente com outras pessoas raivosas e malharia, bateria, arrebentaria um boneco que coloca um nome de Judas